Pronto. É, então, dando continuidade aí, tá? Na aula passada aí a gente finalizou o método das cascas cilíndricas, né? Aí agora a gente vai começar a falar sobre integrais impróprias, tá? Integral imprópria significa o quê? Integral imprópria significa a gente dar um sentido, tá? Em integrais em um intervalo de comprimento infinito, tá? Então, é isso essencialmente, tá? Então, vou começar aqui com a seguinte definição, tá? Seja f integrável, uma função integrável em um intervalo fechado a t, e supõe que ela seja integrável aí para todo t maior que a. Eu vou definir a integral de a até mais infinito, tá? Como o limite da integral de a até t de f de x dx com t tendendo a mais infinito, tá? Então, geometricamente, o que que acontece, tá? Você tem que a função, tá? Ela é integrável, tá? Para todo intervalo aí dessa forma, de a até t, tá? Então, para cada, como é que se fala? Então, para cada t, né, maior que a, você tem um valor correspondente à integral, né? Você está integrando ali de a até t. Então, quando a gente pega e manda esse t ficar muito grande, tá? Aí a gente denota, e se o limite existir, tá? A gente vai denotar por esse símbolo aqui, integral de a até mais infinito, tá? Beleza? Então, definimos a integral de a até mais infinito de f de x dx como esse limite, desde que o limite exista e seja finito, tá? Esse limite aqui, tá? A gente vai chamar ele de, se ele existir e for finito, a gente vai chamar ele de integral imprópria de f estendida ao intervalo a mais infinito, certo? Então, o limite aí existindo, a gente vai dizer que a integral imprópria de f, tá? Estendida ao intervalo a mais infinito é convergente. Ou simplesmente que a integral de a até mais infinito de f de x dx é convergente ou converge, tá? Beleza? Então, se acontecer do limite, tá, for mais ou menos infinito, a gente ainda vai continuar falando que esse símbolo aqui, tá, aliás, isso aqui, a gente vai continuar dizendo que isso daqui é uma integral imprópria, tá? E no caso aí de ser mais ou menos infinito, a gente vai denotar assim, tá? Igual, isso aqui igual a mais ou menos infinito, dependendo aí do valor do limite, tá? Se acontecer um desses dois casos, ou se não existir o limite, a gente vai falar que a integral de a até mais, que a integral imprópria de a até mais infinito de f de x dx é divergente, tá bom? É, Vamos fazer um exemplo, tá? Para ficar menos abstrato, ó. Por exemplo, calcule a integral de um até mais infinito de um sobre x ao quadrado dx. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá, ó. Então, como é que funciona o processo, tá? Ó, se essa integral aqui for convergente, por definição, ela vai ser o seguinte: ela vai ser o limite quando t tende a mais infinito da integral de 1 até t, com t maior que 1, da integral de 1 sobre x quadrado dx, tá? Beleza, deixa aí.
a integral de 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx, a primitiva de 1 sobre x ao quadrado, tá? Recordem que é menos 1 por x, tá? Aí eu vou utilizar o teorema fundamental do cálculo, vou aplicar em t e subtrair da aplicação em 1, tá? Aplicando em t fica menos 1 por t, menos aí, do teorema fundamental do cálculo, tá? Menos 1 sobre 1, ou seja, mais 1, tá bom? Então, fica menos 1 por t mais 1, tá? Então, a integral de 1 por t é menos 1 por t mais 1. Beleza. Então, o que a gente... Aqui a gente integrou até um certo intervalo, né? Até um tzinho, tá? Então, a gente vai pegar e mandar esse t para o infinito, tá bom? Então, por definição aí, né, a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x quadrado dx é o limite dessa integração até t, tá? Ou seja, o limite de menos 1 por t mais 1, tá? Então, quando t explode para mais infinito, menos 1 por t vai a zero, tá? Então, isso aqui vai para 1, tá? Então, portanto, essa integral de 1 por x quadrado de 1 até mais infinito dx é 1, tá? Alguma dúvida aí? Não? Tá. Beleza, Pedro. Beleza. Então tá. Então, beleza. Então, o que está acontecendo de uma maneira aí geral? É integrar o extremo do intervalo aí, né? E fazer esse extremo, pá, explodir, tá? Entendeu? Agora, geometricamente, o que significa esse processo, né? A gente viu nas aulas anteriores aí que quando a gente integra aí até um intervalo finito, né, em um intervalo de comprimento finito, uma função não negativa, tá? A gente viu que a integral de a até um certo t, né, de f de x dx, isso aqui é a área ali da região achurada, né? Tá? É a área. No caso aí de um intervalo de comprimento infinito aí dessa situação que a gente está tratando, o que acontece? Tá, ó, então vamos observar. Ó. Então suponhamos f de x maior ou igual que zero no intervalo fechado de a até mais infinito, tá? E que f seja integrável em at para todo t maior que a, tá? Então, o que acontece? Digamos que essa função aí, ela tem lá o seu comportamento para o infinito. E ela é positiva, não negativa, aliás. Aí ela delimita uma área, né? Entendeu? Então, a integral aí de A até mais infinito, se existir, tá? Vai ser a área dessa região infinita, tá certo? Tá? Então, vamos ler aí para ficar formalizado. Ó. Suponhamos f maior ou igual a zero em A mais infinito e que f seja integrável em AT para todo t maior que A. Tá? Seja a razão o conjunto de todos os pontos x e y tais que o y fica entre 0 e f de x e x maior que A. Então, definimos a área de A definido por integral de A até mais infinito de f de x dx, tá? Então, olha que interessante, a integral aí existindo, tá? Né? Ela existindo significa que a gente está calculando a área de uma região infinita, tá bom? No caso desse exemplo aí do 1 sobre x ao quadrado, tá? A função 1 sobre x ao quadrado tem esse aspecto decrescente, né? Quando a gente integra de 1, faltou colocar 1 aqui onde está o mouse,
quando a gente integra de 1 até t, a gente está tendo aí esse pedaço aqui, essa área, né? Quando a gente faz o t explodir para mais infinito, tá? A gente está calculando a área infinita, tá? Achurada aqui. E essa área infinita nesse exemplo vale 1, tá? Aí, uma outra coisa, como aí a integral imprópria aí que a gente calculou dá 1, tá? Ou seja, uma coisa finita, então a gente aí tem que a integral imprópria aí em questão é convergente, tá? Ou que converge. Esses dois, convergente ou converge é a mesma coisa, tá? Perguntas? Vou ver. Isso me lembra. Blá, blá, blá. Pois é, aí tem esses paradoxos aí infinitos e tal, é bem interessante, é bem interessante. A gente aí está acostumado a calcular aí a área de coisas finitas, né? Aí agora eu estou aqui dizendo para vocês que a gente consegue calcular a área de uma região infinita, né? Infinita é intrigante. Tá, beleza. Então aqui né, temos o valor da área e tal. Agora, um outro exemplo, ó. A integral imprópria, integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x dx, é convergente ou divergente? Justifique. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos integrar de 1 a t, tá? 1 sobre x dx, tá? E fazer o t explodir para mais infinito, tá? Lembrando, né, que quando a gente faz a integral no intervalo finito, tá? O extremo aí sempre, o extremo superior sempre deve ser maior que o extremo inferior, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está integrando de 1 até t e deve pensar que t é maior que 1. Então tá. Nesse intervalo aí, tá? T maior que 1 e tal. É que assim, né? Ó, vamos só. Aí, que nem a gente está integrando aí de 1 até t. Aí a gente sempre, como a gente vai fazer o t explodir para mais infinito, a gente então deve ficar pensando que t é maior que 1. No caso, se for um extremo A, a gente deve ficar pensando que o t é maior que A, tá bom? Vamos lá. Então, ok. Então, ó, a integral de 1 até t de 1 sobre x dx, tá? Nesse intervalo, a primitiva é logaritmo de x. Aí a gente avalia em t e subtrai da avaliação em 1. Isso aí vai ser ln de t menos ln de 1. Ln de 1 é zero, né? Então, sobra ln de t. Então, integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx vai ser o limite do ln de t quando t tende a mais infinito, né? E a gente viu lá no cálculo 1 que o limite de ln de t quando t tende a mais infinito é mais infinito, tá? Então, a integral imprópria ela é divergente, tá? O que significa isso geometricamente? Significa que quando a gente integra de 1 até t com t fixo maior que 1, a integral corresponde ao valor da área da função. Quando você integra de 1 até mais infinito, e tem que o valor correspondente aí é mais infinito, significa que essa área aqui é infinita, tá? Mais infinita no caso. E isso é assim, é intrigante, né?
porque no nosso desenho aqui, a gente espera que feche, né, que dê um certo número, né, a área, mas não, tá? Então, mas não a coisa não caminha para um lugar, ela explode, tá? A área, tá bom? Tá? Então, é porque o crescimento é muito lento, entendeu? Mas explode, tá? Então, beleza? Perguntas? Não, ok. Então tá, então a integral explode para mais infinito e aí a interpretação é que é uma área infinita. Beleza, tá? Detalhe, tá? Esses negócios da área aí e tal, que a gente está interpretando assim, desse jeito, é porque a função ela é maior ou igual a zero, tá? Beleza? Então tá. Vamos calcular. Esse aqui, esse exercício é muito bom. Ó, suponha S um número positivo fixo, tá? E calcule a integral de zero até mais infinito da exponencial de menos st cosseno de t dt. Tá? Esse tipo de integral aqui a gente chama ela de transformada de Laplace da função cosseno t, mas é só um nome, tá? Vamos calcular, ó. Então, a integral de zero até mais infinito da exponencial de menos st cosseno de t dt, tá? Isso deve ser visto como o limite da integral de zero até um número aí maior que zero, digamos u, de e a menos st cosseno de t dt e fazer o u tender a mais infinito, tá? Nota que eu chamei de u porque a gente já usou, né, usou o t aqui e tal, eu peguei u, tá? Então, vamos integrar primeiro no intervalo finito, tá bom? A integral de 0 a u de e a menos st cosseno de t dt, tá? Esse tipo de integral a gente deve fazer por partes, tá? Então, essa e a menos st eu vou chamar de f de t, tá? F de t porque o s está fixo, tá? Então, é uma função que depende somente de t. O cosseno, então, e a menos st é f de t e o cosseno de t eu vou chamar de g' de t, tá? dt. Então, né, pela fórmula de integração por partes, vai ficar fg avaliado em u e 0, como o g' é cosseno, o g vai ser seno, menos a integral de 0 a u, né, f a fórmula de integração por partes, né, ela tem duas maneiras, né, integral de u dv no intervalo aí de a a b é uv avaliado em b e a menos a integral de v du em a e b, ou integral de a até b de f de x, vamos colocar f de t, vezes g' de t dt é ft g de t calculado em BA menos a g de t, f' de t, dt em A e B. Né? Tá? Então, usando aí a fórmula, tá? Então vai ficar, né? Ó, o g', como é cosseno, então o g vai ser seno. Né? O f de t é e a menos st. Então, pela regra da cadeia, o f' vai ser menos s e a menos st. Tá?
Então, menos com menos mais S, né? Com S pulando fora. Então, fica E, aí avaliando aqui em U e 0, fica E a menos SU, seno de U, menos E a menos S, 0, seno de 0. Né? Como o seno de 0 é 0, então só tem o termo em U aqui. Então, mais S integral de 0 a U, E a menos ST, seno de T dt. Tá? Fica isso aqui. Aí, novamente, apareceu E a menos ST com uma coisa trigonométrica, né? Então, beleza. Aí a gente pega e integra novamente por partes, tá? A integral de 0 a U de E a menos ST seno de T dt vai ficar, né? De novo, eu chamo E a menos ST de F de T e seno de T de G' de T, tá? Então, novamente, pela fórmula de integração por partes, o F é E a menos ST, o G' sendo seno, então o G vai ser menos cosseno. Avalia em U e 0, menos a integral de 0 a U de F', que é menos S E a menos ST, vezes o G de T, que é menos cosseno de T. dt, aí, tá? Então, beleza. Aí fica menos com menos mais com menos menos, tá? Então, eu, eu vou combinar então, né? Aqui, ó, integral de E a menos ST seno de T é isso aqui, né? Tá? Aqui, ó, eu estou avaliando em U e 0, né? Então, em U fica E a menos SU cosseno de U, né? Menos, né? Aí com esse menos mais, aí trocando o zero, fica E a menos S0, né? Aí fica a exponencial de zero, que é 1. Aí o cosseno de zero aqui vai ser 1, então por isso que é mais 1, tá? Então essa integral é isso. Jogando aqui, tá? Nessa relação, eu vou ter que a integral de 0 a U de E a menos ST cosseno de T dt é igual a repete, E a menos SU seno U, né? Aí vou jogar aqui. Como tem o S multiplicando, fica S vezes menos E a menos SU cosseno U aqui. S vezes 1, S vezes S ao quadrado, a integral de 0 a U e a menos ST cosseno T dt, aí o menos aqui por causa desse menos. Então, integral de 0 a U e a menos ST cosseno T dt aparece do lado esquerdo e do lado direito da equação. Eu vou colocar todo mundo, então, para o lado esquerdo. Então, ficaria 1 mais S quadrado, integral de 0 a U, de E a menos ST cosseno T dt, tá? Isso aqui é E, aí vai sobrar aqui, né, ó. E a menos SU seno U, menos S, E a menos SU cosseno de U mais S, tá? Então, passando 1 mais S quadrado dividindo, fica assim, né? Tá? Eu vou organizar isso daqui de maneira mais conveniente. O E a menos SU é a mesma coisa que 1 dividido por E a SU, tá? Menos S sobre E a SU novamente, cosseno de U mais S, tá? Então, beleza, fica assim, né? Agora a gente vai fazer o limite quando U tende a mais infinito, tá? Beleza? Então, ó, fazendo o limite de U tendendo a mais infinito da integral de 0 a U aí, então eu tenho que fazer o U explodir aqui desse lado direito onde eu estou passando o mouse, tá? Então vamos lá, ó. Seno de U, tá? É uma função limitada. Vamos fazer o seno de U vezes 1 sobre a SU aqui separado, ó. Então, 1 sobre E a SU, seno de U, né? Então, isso aqui
é limitado, né? Seno é limitado. Como o S é positivo, agora que a gente usa o fato do S ser positivo, como o S é positivo, essa exponencial aqui, ela explode para mais infinito, quando U tende a mais infinito, pois o S é positivo, tá? Beleza? Então você tem uma limitada e essa exponencial explodindo para mais infinito, então esse inverso aqui vai a zero, tá? Então uma é limitada e outra vai a zero, então o produto aí de tudo vai a zero, tá? Então esse primeiro cara vai a zero. Esse segundo cara aqui, S cosseno U sobre EASU, como o limite é no U tendendo a mais infinito, essa é uma coisa fixa, tá? Aí, como o cosseno é limitado e essa exponencial também vai explodir, então, pelo mesmo motivo, S cosseno U sobre EASU vai a zero. O S fica fixo, tá? Então, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero e sobra o S. Então, por fim, sobra somente S sobre 1 mais S ao quadrado. Então, a integral de 0 a mais infinito de E a menos ST cosseno de T dt vai ser S sobre 1 mais S quadrado. Tá? Perguntas? Ah, tá. Cadê? Agora que eu vi a pergunta aqui do Pedro. Isso daria um número inteiro? É como se tivesse adicionado mais casas decimais, aí eu acho que você está se referindo ao valor da integral, né? Então, a integral, a princípio, ela pode, né, dar qualquer número, tá? É que quando você, o que você fala? Ah, beleza. A integral própria você fala, Pedro? Tá, não o que que acontece? Esse processo foi para a gente calcular isso aqui, ó, tá? Essa integral de 0 a mais infinito e a menos st cosseno t dt, tá? É porque a integral que cai para resolver, tá? Ela precisa ser feita por partes duas vezes, tá? Ó, no primeiro passo aparece depois de uma primeira integração por partes, aparece essa integral de E a menos ST sendo TDT. Beleza. Apareceu? Aí tem que jogar uma partes novamente, tá? Porque vai reaparecer a integral original no intervalo finito, tá? Porque vai aparecer a integral original. Aí do lado direito, vai aparecer do lado direito do problema. Aí a gente junta tudo, tá? Essa é a original que eu falo, e consegue isolar ela, que é esse valor aqui, ó, tá? Aí como eu quero passar o U a mais infinito, aí eu faço o U tender a mais infinito, que aí dá esse número aqui, S sobre 1 mais S ao quadrado, tá? Beleza? Tá? Tá? Tenta lembrar lá, lembra que quando a gente lá viu integração por partes no cálculo 1, às vezes aparecia algumas integrais que tinham que fazer por partes duas vezes, tá? É a mesma coisa aqui, só que aí a gente teve que, como é uma integral imprópria, aí tem que fazer o limite para o infinito no final, tá? Beleza, tá? Ok. Então tá, beleza? Agora
né, da mesma maneira que a gente integrou de um número até mais infinito, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai integrar do menos infinito até um número, tá? Vejamos essa definição aqui, ó. Seja f integrável em TA para todo t menor que a. Definimos a integral de menos infinito até a de f de x dx como o limite, quando t tende a menos infinito, da integral de t até a de f de x dx. É a mesma coisa, só que para trás, entendeu? E o que significa integrar na reta toda? Significa o seguinte, ó. Suponha f integrável de menos t a t para todo t positivo. A gente define a integral de menos a mais infinito de f de x dx como a integral de menos infinito a zero de f de x dx mais a integral de zero a mais infinito de f de x dx, desde que essas duas integrais aqui do lado direito convirjam, tá? Beleza? Ok? Tá? Aqui, na definição 2, eu não escrevi, mas fica entendido o seguinte, que quando esse limite existe, essa integral aqui do lado esquerdo, a gente vai dizer que ela é convergente ou que converge, tá bom? Beleza? Tá? Ok. Então, né, só relendo aí, então a gente define a integral de menos a mais infinito de f de x dx como a soma dessas duas integrais, desde que ambas convirjam, tá? Ou sejam convergentes, enfim, é só, é que eu gosto de deixar bem bonitinho. Então, ó, a gente define a integral de menos a mais infinito como a soma dessas duas aqui, desde que ambas sejam, como a soma dessas duas, desde que ambas sejam convergentes, tá? Beleza, tá certo? Ser convergente ou que convirjam, enfim, é a mesma coisa, tá? Então beleza, tá bom? Tá, então, e só reforçando, tá? Essa integral aqui, dessa definição 2, se esse limite existe e é finito, a gente fala que essa integral aqui da esquerda converge ou que é convergente, tá? Então, beleza. Então, ó, agora em relação aqui a essa definição 3, tá? Se as duas integrais aqui, tá? Forem iguais, se essas duas integrais aqui forem iguais, se ambas forem iguais a mais ou menos infinito, tá? Ó, quer ver? Vamos pegar uma coisa de cada vez, ó. Se essas duas aqui forem iguais a mais infinito, então eu defino essa da esquerda como sendo mais infinito. Se as duas da direita forem menos infinito, eu defino a da esquerda como menos infinito. Se uma dessas duas aqui for mais infinito e a outra for uma coisa finita, eu defino a da esquerda como mais infinito. Se uma dessas duas for menos infinito e a outra, né, for uma coisa finita, então eu defino a da esquerda como menos infinito. Tá bom? Beleza? Tá? Então, foi o que eu escrevi aqui. Tá? Então, vamos fazer aí, a título de exemplo, tá? A integral de menos infinito até zero da exponencial de x dx, tá? Então, ok.
Então, qual que é o procedimento? Eu vou integrar de t até zero, com t estritamente negativo, tá? Se fosse aí integral de menos infinito até a, eu começaria o processo integrando de t até a com t menor que a, tá? Aí, como no caso é zero, então a gente toma t menor que zero. Então vamos lá. Integral de t até zero de e a x dx. Nós sabemos que a primitiva de e a x é e a x, aí eu avalio em 0 e t, tá? Isso aqui é e a zero menos e a t, e a zero é 1 menos e a t. Vamos fazer o limite quando t tende a menos infinito da integral de t a zero de e a x dx. Isso é o limite quando t tende a menos infinito de 1 menos e a t. Tá? Quando t explode para menos infinito, e a t vai a zero. Tá? Então, isso aqui fica 1 menos 0, que é 1. Tá bom? Perguntas? Beleza. Essa aqui é bem interessante, ó. Deixa eu ver. E se for menos infinito mais infinito, aí não define. Não define. Porque somas de coisas que vão para mais infinito com uma outra que vai para menos infinito é indeterminado, entendeu? Aí por isso que não se define, tá? Beleza? Aí não se define. Então, como é que seria aí a integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx? Tá? Então, vamos escrever, ó, a integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx. Se tudo for maravilhoso, vai ser a integral de menos infinito até zero, de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx, mais a integral de zero até mais infinito, de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx. Tá? Então, o procedimento vai ser calcular cada uma dessas duas integrais aqui. Tá bom? Vamos começar com essa segunda aqui, tá? Então, vou tomar t positivo, aí a gente vai integrar de 0 a t e vai mandar o t para mais infinito e ver o que acontece, tá? Então, ó, então seja t positivo. A integral de 0 a t de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 4 em evidência embaixo. Aí vai ficar 4, 1 mais x sobre 2 ao quadrado. Tá? Nota que ao se colocar o 4 em evidência, fica assim. Vou tirar 1 quarto para fora da integral. Aí fica a integral de 0 a t de 1 sobre 1 mais x sobre 2 ao quadrado dx. Tá? Vou fazer a seguinte mudança de variável. Vou chamar u igual a x sobre 2. Então, o du, consequentemente, é meio dx, tá? Substituindo os extremos, tá? Vai ficar, né? Ó, quando x é zero, u é zero. Quando x é t, aliás, aqui, né? Quando x é zero, u é zero. Quando x é t, u é t sobre 2. O du ser meio dx implica que a integral vai ficar assim, né? 2du sobre
e o 2 dividido por 1 mais u ao quadrado. O 2 simplifica com 4, ficando meio aqui fora. Integral de 0 a t sobre 2, 1 sobre 1 mais o quadrado du, tá? A primitiva de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du, tá? Né? Vamos fazer mais um passo aqui. Né? Tá assim, né? Meio integral de 0 a t sobre 2 de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du, tá? Isso aqui vai ser meio, né, de arco tangente de t sobre 2 menos meio arco tangente de 0. Só que o arco tangente de 0 é 0, né? Professor, vamos aí, quando é que foi que o quarto virou meio na frente? Como é? Então, porque quando foi que o quarto que estava na frente da integral virou meio? Por que que apareceu um meio? É aqui, ó. 2 com 4, né, ó? Ah, sim, sim. Tá? Beleza. Então, aí aqui, né, fica meio arco tangente de t sobre 2 menos meio arco tangente zero. Arco tangente zero é zero, ok? Né? Então, por fim, fica meio arco tangente de t sobre 2. Né? Tá. Então, meio arco tangente de t sobre 2. Então, o limite, tá? Quando t tende a mais infinito da integral de 0 a t de 1 sobre 4 mais x ao quadrado de x, tá? Vai ser o limite quando t tende a mais infinito de meio arco tangente de t sobre 2. Ok. Esse arco tangente de t sobre 2, quando t explode, tá? Lá para mais infinito, é como a gente deve pensar que é como se fosse um arco tangente de mais infinito, tá? Só que arco tangente de algo muito grande, né, e positivo, né, só que o arco tangente de uma coisa positiva muito grande caminha para π sobre 2, porque a tangente de 90 ela é indefinida, ela explode para mais infinito, né? Então, fica π sobre 2 vezes meio, que é π sobre 4, tá? Então, sendo assim, a integral de 0 a mais infinito de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx é π por 4, tá bom? Alguma pergunta nessa etapa? Não, ok. De maneira análoga, tá? Se a gente fazer aí a integral de menos infinito até zero, tá? Essa daqui, ó, tá? Se fazer, também vai dar π por 4, tá? Então, a resposta da integral de menos a mais infinito, tá? Vai ser a soma das duas, ou seja, π por 4 mais π por 4, que é π por 2. Tá bem? Tá ok? Tá? Tranquilo, Pedro. Então, alguma pergunta aí? Não, ok. Então tá. Então, é, então dando continuidade, tá? Vamos definir a integral imprópria em mais algumas situações, tá?
Então, o que acontece? Então, agora, vamos dar uma esquecida em intervalos infinitos. Veja só, agora eu quero dar um sentido. Vamos, a título de exemplo, considera a função 1 sobre x, tá? Vamos pensar que x é positivo para facilitar. O gráfico de 1 sobre x com x positivo, tá? É uma coisa assim, tá? Isso daqui não é definido para x igual a zero, tá? Mas o meu objetivo agora vai ser dar uma noção, por exemplo, da integral de zero a, sei lá, até 1, tá? De 1 sobre x dx, tá? Embora 1 sobre x não é definida em zero, eu quero dar uma noção de integração para um intervalo aí pegando zero, entendeu? Tá? Então, esse vai ser meu objetivo em coisas desse tipo, tá? Então, definição. Seja f uma função não limitada nesse intervalo aberto em A e fechado em B, integrável em TB para todo T morando no aberto de A até B. Definimos a integral de A até B de f de x dx como o limite da integral de T até B, f de x dx, com o T tendendo a A pela direita. Tá? A gente define isso desde que esse limite exista aqui e seja finito. Esse número integral de A até B, f de x dx, vai ser chamado de integral imprópria de f no intervalo fechado a B. No caso aqui desse exemplo, tá? Embora 1 sobre x dx, aliás, embora 1 sobre x não seja definido em zero, eu defino essa integral de 0 a 1 como o limite quando o t tende a zero pela direita da integral de t até 1 de 1 sobre x dx. Tá? Beleza? Tá? Mas aí a gente já vai fazer um exemplo para ficar mais claro. Tá? Então, se o limite aqui for mais ou menos infinito, se isso acontecer de ser mais ou menos infinito, eu vou continuar me referindo à integral de A até B de f de x dx como uma integral imprópria, tá? E eu vou escrever, tá? Integral de A até B de f de x dx como sendo mais ou menos infinito, conforme o caso, tá? Se não existir o limite, tá? Ou ele for mais ou menos infinito, eu vou dizer que a integral de A até B de f de x dx é divergente. Se o limite, tá? Se esse limite aqui for finito, eu vou dizer que essa integral, aliás, se o limite aqui for finito, eu vou dizer que a integral imprópria, integral de A até B, f de x dx, é convergente. Tá bom? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Calcule a integral de 0 a 1 de 1 por raiz de x dx, tá? Então, a nossa definição, ela se enquadra, tá? No caso aí, em que a função no intervalo questão, tá? Ela não é limitada, tá? Naquele intervalo em questão que você quer integrar, mas ela é integrável um pouquinho antes, tá? Então, a função 1 sobre raiz de x, ela não é limitada no intervalo de 0 a 1, tá? Por quê? Porque
né, quando a gente tende a zero pela direita com 1 sobre raiz de x, explode, tá? Entretanto, ela é integrável em T1 para todo T entre 0 e 1, tá? Então, a gente pode pleitear a aplicar a definição da integral de 0 a 1 nessa situação. Então, por definição, a integral de 0 a 1 de 1 sobre raiz de x dx vai ser o limite quando t tende a zero pela direita da integral de t até 1 de 1 sobre raiz de x dx, tá? Nessa integração aqui, eu devo pensar que o t é menor que 1, tá? Eu sempre devo pensar que o t é menor que o extremo superior do intervalo de integração, tá certo? Então, limite quando t tende a zero pela direita da integral de t a 1 de 1 por raiz de x dx, tá? A primitiva de 1 por raiz de x é 2 raiz de x, tá? Então, aí eu avalio em 1 e t, tá? Então, isso vai ser 2 raiz de 1 menos 2 raiz de t, com o t tendendo a zero pela direita. Fazendo o t tender a zero pela direita, vai ficar 2 raiz de 1, que é 2. Então, a integral aí correspondente vale 2, tá? Geometricamente, a gente tem a mesma noção de área, tá? Quando eu integro 1 por raiz de x num intervalinho de t até 1, tá? Com essa disposição aqui, a integral de t até 1, no caso, vai corresponder à área, tá? No caso de eu fazer a integral aí de 0 a 1, vai ser a área de 0 até 1, tá bom? Perguntas? Beleza, não, tá. Então tá. Beleza? Então, agora é interessante esse caso aqui. Então, ó. Agora, da mesma maneira que eu tive, né, problemas aí com o extremo esquerdo do intervalo, eu posso ter problemas com o extremo do lado direito, tá? Nesse caso, é similar e é da seguinte maneira. Suponha f não limitada no fechado em A e aberto em B e integrável em AT para todo T morando no aberto AB. Definimos a integral de A até B de f de x dx como sendo o limite da integral de A até T de f de x dx com o T tendendo a B pela esquerda, tá? No caso aqui eu devo pensar que o T é maior que A, tá? Beleza. Então eu defino isso desde que o limite exista e seja finito, tá? O número integral de A a B f de x dx é chamado de integral imprópria de f em AB, tá? Se o limite for mais ou menos infinito, a gente vai continuar a se referir à integral de A até B de f de x dx como uma integral imprópria, e eu vou escrever como sendo integral de A até B f de x dx igual a mais ou menos infinito, conforme a situação, tá? Se não existiu esse limite, ou essa integral for mais ou menos infinito, a gente vai dizer que a integral imprópria se uma dessas três situações ocorrerem, a gente vai dizer que essa integral imprópria aqui é divergente, tá? Se o limite for finito, eu vou dizer que a integral imprópria
tá? Eu vou dizer que a integral imprópria é convergente, tá? Ok. A título de exemplo, vamos calcular a integral de 0 a 1 de x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx, tá? Vamos dar uma inspecionada se existe algum, inicialmente vamos inspecionar se existe algum problema com essa função com respeito aos extremos de integração, tá? Pois bem, aqui embaixo não pode ser zero, né? Tá? Porque é um denominador. E 1 menos x ao quadrado se anula quando x é 1 ou menos 1. Então, essa função aqui tem um problema no lado direito do intervalo, tá? Beleza? Tá? Então, ok, tá? Beleza. Tá certo. Agora, só para a gente ficar bem certificado que as coisas podem fazer sentido, veja só. 1 menos x ao quadrado, tá? Tem como raiz 1 e menos 1. Então, 1 menos x 1 menos x ao quadrado é uma parábola, assim, com essa configuração, tá? Então, 1 menos x ao quadrado é sempre maior ou igual que zero de menos 1 a 1, tá certo? Tá? Então, a raiz faz sentido, tá? Em particular, para todo x de 0 a 1, né? Tá? Beleza? Essa função aqui, x por raiz de 1 menos x ao quadrado, ela é não limitada no intervalo aqui de 0 a 1, porque quando x tende a 1 pela esquerda, tá? Aqui, tá? Essa função explode, tá? Beleza? Então, beleza, a gente está aí na situação de tentar aplicar a definição, tá? Por outro lado, verdade, mais um detalhe, ela é integrável de 0 a t para todo t de 0 a 1, tá? Então, a gente pode pleitear a aplicar a definição para calcular a integral de 0 a 1 da função, tá? Então, e no caso seria o limite, quando t tende a 1 pela esquerda, da integral de 0 a t de x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Tá? Tá? Novamente, né? Para eu tentar aplicar a definição, tem que ter algumas coisas acontecendo. Tá? Você tem que ter a integrabilidade, tá, da função para todo t aí no aberto de 0 a 1, tá? E a função não pode ser limitada, tá? Nesse intervalo fechado de 0 a 1, tá bom? No caso, não é por causa desse limite, tá? Beleza? A função tem que ser não limitada no intervalo fechado de 0 a 1. E isso acontece porque esse limite aqui explode, tá? Beleza? Tá? F de x é não limitada em 0, 1, pois esse limite é mais infinito, tá? Ok, então vamos tentar aplicar aqui a definição, tá? Então, vamos calcular a integral de 0 a t de x por raiz de 1 menos x ao quadrado de x, tá? E vamos pensar que o t é positivo e menor que 1, tá? Porque a gente vai fazer o t tender a 1 pela esquerda, tá? Então, ok. Eu vou chamar de 1 menos x ao quadrado. Então, o du ele vai ser menos 2x dx, tá? Então, menos meio de du é x dx. Quando o x é 0, o é 1. Quando o x é t, o u é 1 menos t ao quadrado. Então, essa integral em estrela será igual a
integral de 1 até 1 menos t ao quadrado, de 1 sobre raiz de u, menos meio de du, tá? O menos aqui faz trocar o sentido da integração, do intervalo, ficando 1 menos t ao quadrado 1, tá? De 1 por raiz de u vezes meio. Ok. Então, a primitiva de 1 por 2 raiz de u é raiz de u. Avalio em 1 e subtraio da avaliação em 1 menos t ao quadrado. Fica assim. Então, a integral de 0 a 1 de x por raiz de 1 menos x ao quadrado dx vai ser o limite quando t tende a 1 pela esquerda dessa integração aí de 0 a t, tá? Que é 1 menos raiz de 1 menos t ao quadrado. Estou colocando aqui, tá? O limite dessa expressão, quando t tende a 1 pela esquerda, né, vai zerar a raiz. Então, vai ser 1, tá? Então, portanto, a integral em questão é 1, tá? Beleza? Isso seria para a integral de menos 1 a 0 de 1 sobre x, por exemplo. Não, isso daí é sobre. Esse que eu tinha perguntado foi sobre uma parte lá de cima. Que foi quando o senhor estava começando a mostrar. Tentando Tá. pro intervalo fechado. O intervalo aberto ser no B e fechado no A. No caso aí você está perguntando como seria o valor dessa integral aqui, né? É isso? Isso aqui? Não, essa daí a gente já tinha feito. É de menos 1 até 0. Ah, tá. De menos 1 a 0. Ah, tá. De menos 1 a 0. A 0. Né? Tá. Seria parecido com o processo do outro, não é? Sim, exatamente. Seria parecido, a gente pode até fazer aqui, tá? Mas assim, quanto a esse exemplo aqui, né, D1 e tal, alguma dúvida nesse exemplo aqui? Não? Ok. No caso desse exemplo que o Pedro falou, né, só para... como é que se pensa na prática? 1 sobre x, né, tem essa configuração aqui, tá? E ela é bem bagunçada de menos 1 a 0, próximo do zero, né? Ela é não limitada aí próximo e à esquerda de zero, tá? Então, isso aqui vai ser o limite, né? No menos 1 não tem problema. Ela vai ser o limite quando t tende a zero pela direita. Aliás, espera aí, deixa eu pensar. O problema, t tende, calma aí. T tende a zero pela esquerda, perdão. Pela esquerda. T tende a zero pela esquerda da integral de menos 1 a t de 1 sobre x dx. No caso, tá? Vai ser o limite quando t tende a zero pela esquerda. A primitiva de 1 sobre x, como a gente está no intervalo negativo aí, né? Tá? Então, vamos pegar a primitiva mais geral aí, que já vai ser logaritmo de módulo de x, tá? Avaliado em t e 1. Então, puxando ali para cima, vai ficar o limite, quando t tende a zero pela esquerda, de logaritmo de módulo de t deixa eu pensar, menos o logaritmo de 1, tá? Isso. Aí, quando o t... Isso, tá, isso. Aí, ó, então fica... Então,
esse logaritmo de 1 é zero, né? O logaritmo, o que acontece? Quando t tende a zero pela esquerda, né, o logaritmo aqui vou ter que fazer uma mudança de variável aqui. Então, ó, tá? Vamos olhar. Não, nem precisa. Então, ó, quando t tende a zero pela esquerda, o módulo de t vai ser próximo de zero, né? Só que como o módulo é positivo, né? Então, isso daí no fim vai ser igual a um limite quando o u tende a zero pela direita do logaritmo de u, tá? Pela direita. Isso. E isso daí é menos infinito, tá? Então, essa integral que o Pedro perguntou vale menos infinito, tá? Beleza? Agora, né, sua pergunta, entendeu a conta aí, Pedro? Beleza. Agora sim, tá? Uma coisa que me motivou a pergunta do Pedro é o seguinte. Vamos apagar aqui. Cadê? Ó, na prática, tá? Beleza? Na prática, como é que a gente começa a olhar a coisa, né? Cadê? Pega essa aqui do 1 por raiz de x, tá? Aqui eu fiz uma checagem, né? Que 1 por raiz de x não é limitada e tal, piriri pororó. Mas, veja só. Na prática, galera, tá? Ali a gente está olhando 1 por raiz de x no intervalo de 0 a 1, né? Então, ó, na prática, 1 sobre raiz de x tem esse aspecto aqui. E raiz de x é bem zoada perto de zero, tá? Bem zoada, explode, é um regaço isso aqui. Então, na hora de tentar calcular a integral, vai direto para isso aqui, ó, tá? Como esse limite aqui, beleza? Tá certo? Tá? Como esse... né, ó, 1 por raiz de x, a gente já vê que de 0 a 1 tem esse comportamento horrível, né? Então, isso acontecendo já vai direto para o cálculo do limite, não se apega ao detalhe de que é não limitada e tal, entendeu? Tá? É que aqui eu escrevo para ficar justificado para vocês, tá? Mas ali, quando tu tá fazendo um exercício, tu dá uma desenhada no gráfico da função, tá dando uma explodida ali num dos extremos do intervalo, já vai embora, entendeu? Tá? Então, já manda o limite já, tá? Não fica muito apegado ao detalhe, tá? Tá vendo que tá explodindo ali num dos extremos do intervalo, já manda o limite, tá bom? Você pega a função, opa, tá dando zebra nesse extremo aqui. Então, eu já tenho que calcular a integração mandando o limite, tá? Não se apegue a vamos checar que é integrável, que é não limitada. Não, tá? Sem muito 10 para as duas e já manda o limite, tá? É que aqui eu escrevo para, enfim, né, para ficar justificado, para na hora de estudar ter uma melhor compreensão e tal. Beleza? Tá? Então, alguma pergunta? Não, beleza. Então, ó, a próxima questão é a seguinte: nem sempre é possível se calcular o valor de uma integral imprópria, nem sempre, tá? Às vezes é algo enfadonho, assim, não é viável. Aí a pergunta muda. A pergunta muda para o seguinte: pô, eu não consigo calcular.
né, o limite lá e tal. Mas será que ele pelo menos existe? Entendeu? Tá? Então, às vezes você não precisa. Tem diversas situações na matemática que você não precisa saber o número que é, embora vai ser um número, entendeu? Tá? Então, e essa é uma das situações. Você não precisa saber qual é o valor exato. Basta saber que ele existe, entendeu? Tá? Então, isso é feito mediante um resultado que são os critérios de comparação, tá? Que você compara com coisas conhecidas, tá? Mas aí eu vou deixar para entrar nesse assunto na próxima aula, tá bom? Tá? Então, eu vou dar uma encerrada aqui na gravação, tá? Pedro, a gravação aí ele tá acusando aí que vai para o seu drive, aí tu libera a permissão quando chegar a gravação para eu conseguir fazer download, por gentileza.